Olá, eu sou o João Thiago e esse é o Guia de Paz e a gente vai falar sobre obesidade. Quase 60% da população de João Pessoa com mais de 18 anos está acima do peso. Por que será que a gente está passando por isso? Por que tem tantos gordinhos em João Pessoa? A gente vai saber daqui a pouco. Roda a vinheta. João Pessoa é a capital do Nordeste com mais pessoas acima do peso. Isso foi apontado por uma pesquisa do Ministério da Saúde em todas as capitais do Brasil. E no Nordeste, João Pessoa acabou se destacando. Também é a segunda capital nordestina com mais obesos, ou seja, tem pessoas acima do peso e tem pessoas obesas em grande quantidade. Para falar um pouquinho comigo sobre isso, está aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina, o endocrinologista João Modesto. Doutor João Modesto, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente no Guia de Paz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor João, como é que o senhor recebeu esses números? Números que deixam a gente preocupado. Quase 60% da população de João Pessoa acima do peso ou obesa. Realmente é um número muito preocupante. Preocupante até porque nós sabemos o que caminha junto com a obesidade, não é? Nós temos várias doenças que chamamos de crônicas, que a obesidade piora ou determina o aparecimento de complicações graves. Sabemos que aqui no mundo ocidental, a principal causa de morte são doenças cardiovasculares. E quem é que contribui para isso? A obesidade, o diabetes, a dislipidemia. O que é que seria isso? Aumento de gordura no sangue. Todas essas coisas fazem com que a gente tenha problemas arteriais, cardíacos, determinando o que a gente chama de principal causa de morte. Agora, como falamos especificamente da obesidade, seria bom considerarmos dois aspectos. Primeiro, falando em excesso de peso. O excesso de peso, nós podemos dizer o quê? Que existe o sobrepeso e a obesidade propriamente dita. Que a gente tem a obesidade tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Essa obesidade nós calculamos ou classificamos conforme o IMC, ou seja, o índice de massa corporal. Como é que se obtém esse índice? Dividindo o peso do indivíduo pela sua altura ao quadrado. Se vai encontrar um determinado número. E aquele número é quem determina se a pessoa está dentro do peso, com sobrepeso ou em algum dos graus de obesidade. Justamente, nesse aspecto é que a gente fala justamente que o indivíduo que está com o peso normal ou com o IMC normal, quando ele está entre 18,5 e 24,9 desse IMC. Entre 25 e 29,9, nós falamos de sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, conforme o MC. Grau 1 de 30 a 34,9, grau 2 de 35 até 34,9 e grau 3 acima de 40. E acima de 50 nós temos o quê? Os superobesos. A obesidade tem vários aspectos, não existe só uma obesidade. A obesidade, no fundo, o indivíduo tem uma carga genética, então que ele herda dos pais, e o ambiente pode fazer com que ecloda a obesidade. Então, se eu tenho... Os hábitos de consumo, a forma como ele age durante o dia, se gasta muita energia ou não, e aí, isso tudo determina. Isso, e aí tem um aspecto principal chamado atividade física. Então, quando se vai ver, entre os obesos, mais de 90% não tem nenhuma atividade. São sedentários. São sedentários. E, evidentemente, não gasta energia. Então, acumula. E na hora que acumula, cai o grande problema, o que fazer. Não é? Então, veja bem que, raciocinando nesses termos, vemos que o problema pode começar logo na infância, não é? Com os hábitos familiares, de ingestão calórica excessiva, não é? E aquilo, um filho que vê o pai não fazer exercício acaba não se tornando também alguém que faz exercícios, né? Pode ser, isso pode influenciar. A influência dos pais, nesse caso, acaba sendo nesse sentido também? Justamente, porque os hábitos familiares, a atividade familiar em si determina muito acerca disso. Então, se eu, por exemplo, tenho nos fins de semana excesso alimentar, e se isso também vai durante a semana, claro que é pior. E alguns aspectos que começam também a ser melhor compreendidos. Por exemplo, se eu durmo mal, se eu tenho ansiedade, se eu tenho muito estresse, tudo isso determina
formulações hormonais que podem levar também à obesidade. E isso acaba sendo um ciclo vicioso, porque você dormir mal acaba levando à obesidade, e quando você se torna obeso, você começa a dormir mal. Uma coisa leva a outra e elas se retroalimentam, né? Justamente, basicamente nós temos isso aí que você falou. Claro que essa retroalimentação, na hora que ela se torna um hábito, evidentemente, e quanto mais tempo passar, fica mais problemático você tentar consertar uma coisa que já vem há muito tempo acontecendo. Doutor, a gente tem uma mudança no hábito alimentar e mudança principalmente na questão do sedentarismo nos últimos anos, especialmente se a gente for parar para pensar do final da metade do século XX até agora, nos últimos 50, 60 anos, a gente tem uma mudança no perfil de doenças, inclusive, das pessoas. A gente tinha uma população subnutrida, muitas vezes, e hoje a gente tem exatamente o contrário, uma população obesa. Onde é que houve essa mudança nesse perfil? O que acontece para que a gente chegue de um ponto onde a gente tem a subnutrição, onde a gente tem a falta de alimentação para o excesso de alimentação? Como é que se deu esse movimento? Você sabe que, de qualquer forma, a alimentação calórica, por exemplo, ela é mais barata. Claro, se você vai comparar 1 quilo de açúcar com 1 quilo de carne, é terrível, né? A diferença é terrível, hoje. Certo? Então, esse aspecto é fundamental. Dizem alguns especialistas, principalmente ligados à OMS, que 3 fatos são muito marcantes na agressão ao organismo da gente. O sedentarismo, uma alimentação desregrada e a poluição atmosférica. Isso tudo agride o organismo. Tanto é que existem muitos estudos, não só ligados ao sedentarismo, mas também até à própria poluição, como é que ela pode também estar agravando isso, que a própria poluição pode começar a interferir até no nosso sistema nervoso central, determinando algumas saídas em termos até de hábito alimentar. Porque se a gente for parar para pensar, a poluição pode causar picos de ansiedade, e a ansiedade, a gente sabe, muita gente que sofre de ansiedade acaba tendo aquela alimentação por ansiedade, né? Come mais porque está ansioso. E justamente nós temos numa época, nesse começo de século, em que os problemas emocionais de estresse estão cada vez maiores. Se nós pegarmos no momento atual, Ucrânia, por exemplo, isso aí afeta o mundo todo. Há pouco tempo, ainda estamos saindo, entre aspas, de uma pandemia que também modificou os hábitos de todo mundo. O confinamento levou a muito ganho de peso, excessivamente ganho de peso, mesmo porque o indivíduo ficava isolado, ansioso, até sentindo, quem sabe, a morte próxima. Hábitos alimentares começaram a ficar diferentes, com alta ingestão calórica. O próprio sedentarismo de você ficar dentro de casa, não poder fazer exercício. Pois é, então o sedentarismo contribuindo mais ainda por conta disso. Na minha área, por exemplo, até o indivíduo diabético, que já é um indivíduo que 70% do diabetes tipo 2 tem excesso de peso ou obesidade, então com o diabetes desregulado, realmente ficou um caminho muito difícil de ser seguido. Doutor, eu queria voltar a João Pessoa. Por que esse destaque na cidade? O que acontece que leva a gente a ter João Pessoa como a cidade do Nordeste, a capital do Nordeste, que mais tem pessoas acima do peso e a segunda no número de pessoas obesas? Realmente é algo que a gente chama de multifatorial. Não seria só uma única coisa que poderia determinar isso. Eu gostaria só de lembrar um estudo que nós fizemos na universidade, o Departamento de Medicina Interna, do qual eu fazia parte junto com a Educação Física da universidade, isso nos anos 80, em que estudamos 3 grupos de escolares. Um grupo de João Pessoa, de um colégio particular, então o indivíduo tinha uma condição socioeconômica bem favorável. Comparamos com um grupo de estudantes de Escola Municipal de Bahia, em que a condição econômica evidentemente era bem menor. Precária. Isso. E, além disso, um terceiro grupo de Alhandra, que a situação ainda era mais precária. E o que é que nós notamos ao final do estudo? Isso em crianças em torno de 10 anos de idade. Um dos achados foi o quê? Que os indivíduos do colégio de João Pessoa tinham uma maior altura e uma maior corpulência, um melhor IMC mais alto. O de Bahia ficava intermediário e o mais baixo justamente era de Alhandra, mostrando essa relação socioeconômica e essa questão
tanto ponderal como também estatural, certo? Todas as duas caminharam muito juntas. À medida que as coisas foram melhorando para a população como um todo, porque o fenômeno que nós estamos vendo em João Pessoa ocorre também um pouquinho menor, mas, por exemplo, em Natal, em Maceió, em Aracaju, em cidades do porte de João Pessoa. E João Pessoa, nesses últimos anos, também está sendo uma cidade que recebe muitas pessoas de fora que vêm se estabelecer e morar aqui em definitivo. E acabam trazendo hábitos de fora para dentro da cidade. Justamente. E é só se a gente for realmente comparar 30 anos atrás, João Pessoa, restaurantes, comidas, etc. tal, com hoje, a coisa mudou de uma maneira dramática. E nós temos hoje muitas opções e temos excelentes, né, chefes de cozinha, né, que isso é um grande problema para pessoas como eu que são gordinhas. Justamente, né, certo? Mas sabe que para tudo, né, pode existir uma solução enquanto há vida, né? Então, se a gente sabe das causas que podem levar ao ganho de peso, temos que raciocinar como é que podemos fazer o caminho inverso. E é claro que uma coisa que nós atendemos pela sigla MEV, M-E-V, que é mudança de estilo de vida, tá? Basicamente o quê? Hábitos alimentares saudáveis e atividade física. A atividade física, ela é responsável por quanto nessa melhora? Olha, vamos dizer assim, é 50% e 50%, a alimentação é mais importante, a prática esportiva complementa, é o contrário, como é que a gente mensura isso? Realmente elas compartilham, né, as mesmas necessidades. Muito mais importante, evidentemente, que é a ingesta alimentar. Mas só a ingesta alimentar sem uma atividade física, a gente também pode ter problemas outros que podem surgir. Por exemplo, eu posso mudar meu hábito alimentar sem fazer atividade física e mesmo assim eu tenho uma persistência de uma hipertensão arterial, quando a própria atividade física pode melhorar. Então, a gente tem que realmente juntar essas coisas. Mas o fundamento é ver como é que está o hábito alimentar. Melhorou o hábito alimentar, com certeza uma grande parte dos problemas acabam desaparecendo. Isso, justamente. Então, o hábito alimentar é fundamental. Aquilo que faz, vamos dizer, a cereja do bolo, o sedentarismo que deve ser combatido. Se a gente une esses dois passos, é evidentemente que nós vamos restaurar a nossa saúde. Doutor João Modesto, o senhor falou de cereja do bolo, a gente está falando de obesidade, não é uma coisa muito boa para a gente pensar nessa hora. Eu quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui junto com a gente no Guia de Paz e eu espero que a gente consiga mudar esse quadro logo aqui na cidade de João Pessoa e no Brasil todo também. É isso. Sabe que existem alguns trabalhos em alguns locais e aqui em João Pessoa mesmo já existem alguns grupos que começam a fazer isso. Nós temos, por exemplo, a doutora Renata Bahia, que trabalha, começando a trabalhar agora, junto, se eu não me engano, com a doutora Yara, em escolas públicas, entende? Mostrando o que é obesidade, mostrando o que é sedentarismo. Se a gente começa essa coisa logo cedo, evidentemente que os nossos futuros vão ser melhor. Na minha época tinha o bebê Johnson, né? Que era aquela figura, a Sim. criança mais robusta, mais gordinha mais fofinha, rosada, que era um futuro obeso. Acabou-se isso porque sabia que foi alguma coisa que parecia ser muito bom, mas que traria consequências futuras. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Guia de Paz e se você quer saber mais da Dr. Play, saber um pouquinho mais sobre esse combate à obesidade, entra lá no nosso site www.drplay.com.br. Dr. Play, transmitimos saúde. Até a próxima.